Eu vou dividir tela com o nosso repórter lá do município de Quixadá, nosso amigo Gabriel Damasceno, que está de volta aqui no nosso programa. Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso ponto de vista. Vamos atualizar as notícias aqui do nosso Quixeramobim. Eu estou com a cabeça baixa, gente, porque eu estou buscando aqui a pauta para a gente conversar. Vamos lá. Hoje a gente fala de uma recomendação do Ministério Público. Hoje a gente fala que Quixadá é o município mais populoso da região do Sertão Central, segundo dados do IBGE, e vamos também atualizar os dados do coronavírus lá na terra dos monólitos. Nosso amigo Gabriel já está de volta conosco, ele divide tela com a gente. Oi, Gabriel, tudo bem, meu filho? Como é que tá aí o nosso Quixadá? Bom dia, tudo bem? Oi, Aristênio, bom dia, tudo ótimo. Estamos aqui para atualizar as notícias sobre Quixadá e várias coisas aconteceram, né? A gente teve a estimativa do IBGE que foi divulgado hoje, a gente também teve uma recomendação do Ministério Público para Quixadá, Choró e Banabuiú, dentre outras notícias também. Vamos começar pelo Ministério Público, Gabriel, porque o MP do Ceará está recomendando aí aos conselheiros tutelares que esses conselhos eles não sejam utilizados para atividade político-partidária. De todo modo, é lógico que conselhos tutelares não devem ser utilizados para isso. O Ministério Público vem reforçar ainda mais a lógica de toda essa história e a recomendação vale para Quixadá, Choró e também para o município de Banabuiú, não é isso, Gabriel? É isso mesmo, a recomendação é da promotora de justiça Cibele Nunes, né, que ela pede para que não seja usado os materiais e serviços custeados pelo governo e pelas casas legislativas com fins políticos partidários, né, a gente tem as eleições aí se aproximando. Então, é uma recomendação preventiva para que os conselhos tutelares de Banabuiú, Quixadá e Choró, que fazem parte dessa, que abrangem, né, da promotoria, para que eles não façam esse uso político-partidário do conselho tutelar. Pois é, e que essa recomendação sirva aí, portanto, para orientar nesse momento de pandemia e também nesse momento de pré-eleição, né, que a gente está vivendo. É importante cada instituição saber o seu real papel para não confundir as coisas, e o Ministério Público veio esclarecer aí, portanto, essa história. A promotoria de Quixadá, ela responde também para Choró e também para Banabuiú, não é, o Gabriel? Ela responde pelos 3 municípios, né? Então a recomendação vale para os 3 conselhos tutelares de Quixadá, Choró e Banabuiú. Salvo engano, o cartório eleitoral também de Quixadá, ele tem abrangência também em Choró e Banabuiú, não é isso? Ele também abrange lá, se eu não me engano, também ele abrange Ibaretama, né? Não sei ao certo, mas Choró e Banabuiú também são atendidos aqui na zona eleitoral daqui de Quixadá. Do município de Quixadá. Bom, e falando em Quixadá, a terra dos monólitos, segundo dados do IBGE, continua sendo a cidade mais populosa do Sertão Central, não é isso, Gabriel? É isso mesmo, De acordo com o levantamento que a gente fez em Sertão Redação, o crescimento em relação ao ano passado, de 2019, é de aproximadamente 0,67%, né? Mesmo com o município vizinho de Quixeramobim crescendo mais em relação ao de Quixadá, a gente continua sendo, né? O município de Quixadá continua sendo o município mais populoso da região, agora, né? Antes era 87 mil e agora a gente já passa a marca dos 88 mil habitantes. É um importante número porque o crescimento populacional baliza também a chegada de recursos para os municípios, né? O Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, ele é dividido justamente pela população. Isso também, de certa forma, politicamente falando, o incremento de novos habitantes no município também abre mais vagas representativas nas casas legislativas, nas câmaras municipais. E, de certa forma, isso influencia também. Eu tenho uma arte para mostrar um pouquinho sobre esses números também de Quixadá e também de Quixeramobim, para a gente conversar um pouquinho e debater sobre esses números das duas cidades. Coloca na tela para mim, por gentileza, minha equipe. A arte com os números das duas cidades, de Quixeramobim e também de Quixadá. Olha, a estimativa do IBGE para 2020, esse dado, segundo o IBGE, é válido a partir de até 1º de julho, tá? Esses dados foram fechados. A estimativa de crescimento para esse ano, para as duas cidades, são: Quixeramobim em 2019 tinha 81.082 habitantes.
Em 2020 tem 81.778, estimativa, na verdade, do IBGE, de 81.778. Um crescimento em um ano de cerca de 696 pessoas. Quixadá, em 2019, tinha 87.728 e em 2020 a estimativa é que salte para 88.321, um crescimento de cerca de 593 pessoas em um ano. Não é tão distante aqui do crescimento de Quixeramobim, são alguns números a mais, mas não muito distante. Se for olhar proporcionalmente, os municípios estão crescendo aí dentro de uma média, esses dois que são os maiores aqui da nossa região do Sertão Central. Pode passar para a próxima tela, por favor? Aí a gente tem um crescimento, Gabriel, em 10 anos. Crescimento de Quixadá em 10 anos. O último censo realizado foi em 2010. E a gente tem essa estimativa ano a ano feita pelo IBGE. E fazendo esse cálculo rápido, em 2010 o município de Quixadá tinha 80 mil habitantes, 80.604. Em 2020, a estimativa para 88.321. Cresceu em 10 anos cerca de 7.717 habitantes. Quixeramobim faltou só o M ali na hora da arte, né? Perdoe. 2010, 71.887. 2020, 81.778 a estimativa de um crescimento aí em 10 anos de 9.891 pessoas. Quixeramobim cresceu nos últimos 10 anos em relação a Quixadá, 2.774 habitantes. Se a gente for colocar esse mais 10 anos aí à frente, a gente tem cerca de 7 mil cresceu Quixadá, 9 mil cresceu Quixeramobim, vamos botar uma média aí de 8.500 para cada desses municípios. Em 10 anos, nós vamos ter esses municípios beirando os 100 mil habitantes nos próximos, quem sabe, 10 anos aqui na região do Sertão Central. Tem outra arte? Pode colocar, por favor? Esse aqui já é o boletim epidemiológico que a gente atualiza já aqui no nosso ponto de vista. E, Gabriel, a gente já vai ter nos próximos anos, nos próximos 10 anos, seguindo essa média aí desses dois municípios, as duas cidades do Sertão Central, as duas cidades polo do Sertão Central, Quixadá e Quixeramobim. Quixadá ainda na liderança, mas os dois municípios se aproximando dos 100 mil habitantes. E aí muda de patamar a região do Sertão Central, não é? É isso mesmo, a gente percebe que os dois municípios juntos, né, nessa estimativa para os próximos 10 anos, eles podem chegar à marca de quase 200 mil habitantes. Então é um número bem grande, né? Se comparado também aos demais municípios da região, pode fazer com que a região realmente possa ultrapassar 300 mil habitantes também, né? A gente tem o município de Canidé, que também é bastante populoso, é o terceiro mais populoso da região. Então é um número realmente grandioso. E é importante porque, através desses números, a gente tem a chegada de novos recursos que fazem com que esses dois municípios possam se estruturar e possam crescer de forma ordenada, urbanisticamente falando, de forma sustentável, que é isso que a gente espera que essas cidades consigam crescer cada vez mais. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre uma outra informação que vem do município de Quixadá, que é a instalação de câmeras para monitorar a população que coloca o lixo da forma errada ou da forma correta. Como é que é essa história? A gente teve a informação, né, de acordo com o secretário Igor Carlos, secretário de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos. A informação é de que ali na rua Dom Lucas, né, onde fica a escola Padre Vicente, conhecida ali o bairro Alto da Boa Vista, né, perto também da sede do 9º Batalhão da Polícia Militar, entre o 9º Batalhão e a escola, a população ali da redondeza costumava descartar lixo na calçada, né? Seria ali um ponto irregular de descarte. E antes já existia um aviso, né, de proibido colocar lixo, porém não era respeitado, as pessoas continuavam colocando. E dessa vez a secretaria do Igor Carlos decidiu colocar essas câmeras, né, para monitorar a população, para inibir que continue acontecendo. Então é uma medida preventiva, né, também de conscientização, e as câmeras elas também vão pegar o cruzamento entre a Rua Dom Lucas e a Tenente Cravo, que é um cruzamento que já teve vários acidentes, então vai ser monitorado também esse cruzamento. Eu acredito, vejo isso como uma forma muito bacana, né, muito interessante da gente fiscalizar tanto o meio ambiente, né, preservar o meio ambiente,
como também de ver se realmente ali pode ser necessário implantar um semáforo ou até mesmo uma faixa de pedestres. A gente não tem uma faixa de pedestres ali naquele cruzamento e é uma medida assim, muito interessante para aquela região. Sem dúvida. E ainda, o Gabriel, fiscaliza os cabagaiatos, caba sabido que bota lixo fora do local e suja a rua e deixa aquele espaço menos adequado de se viver. Tá aí a imagem do circuito interno lá de câmeras que foi instalado pela própria prefeitura, né? Aí essas câmeras, Gabriel, elas vão para uma central de monitoramento na Secretaria de Urbanismo, é? Assim, os detalhes não foram repassados pelo secretário, né? Ele publicou a informação de que lá receberia essa câmera, mas eu acredito que sim, que seja monitorado pela Secretaria, né, de Trânsito e que em casos de pessoas que continuem a colocar o lixo ali, elas identificadas, né, talvez recebam alguma notificação para que não faça mais isso. Uhum. Super interessante aí essa iniciativa e que possa ser também replicada em outros municípios para fiscalizar também aquelas pessoas que acabam fazendo o descarte incorreto do lixo. Essa escola aí, Gabriel, é aquela escola que antes o Detran agora tem um espaço específico para a realização das provas práticas para habilitação, mas antigamente essa escola aí era que recebia as provas práticas de exame de habilitação do Detran, não é? Ela é uma escola que atende ali, ela fica numa importante via, né? Fica ali nas proximidades da Tenente Cravo, então ela tem estudantes do bairro do Triângulo, do Campo Velho, né? Então lá já chegou sim a ter esses exames práticos do Detran. Hoje ela funciona exclusivamente só como escola. Uhum. E aí é um cruzamento importante de Quixadá, uma movimentação intensa, como você falou. Também pode ser uma espécie de estudo, né, para instalação, quem sabe, de um semáforo ou de uma sinalização que possa melhorar aí o fluxo desses veículos nesse trecho tão importante da terra dos monólitos da cidade de Quixadá. Gabriel, mais na frente foi instalado também um semáforo, né? Então, foi instalado, mas segundo o que a gente apurou, até amanhã de hoje, o semáforo ainda não funciona. Então, tem um semáforo no quarteirão seguinte, né? Já para quem vai saindo para Fortaleza, entre a Rua do Triângulo e a Tenente Cravo, porém a gente não tem informação de que já esteja funcionando. Certo, já foi instalado justamente para ajudar nesse fluxo, né, entre os motoristas que circulam ali naquele trecho. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre o boletim epidemiológico da Terra dos Monólitos e a gente acompanhar como é que está a evolução da pandemia aí na cidade de Quixadá. A prefeitura não divulgou a imagem, ela divulgou só apenas os dados, é por isso que eu fiz a arte aqui para a gente ilustrar e eu vou colocar na tela da Sertão TV, a gente vai fazer a leitura dos números, você fica à vontade para comentar, tá bom, Gabriel? Coloca na tela da TV, por favor. São os números do boletim epidemiológico lá do município de Quixadá. São 7.000... Pois não, fica à vontade, Gabriel. A gente percebe que as notificações elas já passaram de 7.500, né? E o número de pessoas aguardando já chega a 190. Também a gente vê que o número de pacientes confirmados com a doença já chega a 3.324, né? E a gente tem 4.184 casos suspeitos descartados. É importante a gente observar que Quixadá testa muito, né, Gabriel? Aqui em Quixadá, a prefeitura, aliás, tem um programa de testar a domicílio, né? Então, a pessoa que tem suspeita, ela deve ligar para o Telecovid. O Telecovid, que é uma central que recebe essa demanda, fica responsável por, se realmente proceder a os sintomas de suspeita, é enviado uma equipe para coletar o exame no domicílio da pessoa suspeita. Então quer dizer que esse teste é feito na casa da pessoa? O teste rápido, eles coletam o exame na residência da pessoa. Precisa ter sintoma ou não? Ou só para sintomático ou assintomático também pode solicitar esse teste? Tem que apresentar sintomas, né? Desde os sintomas que eles consideram são os gripais, né? Tosse, coriza, enfim, vários outros. Então tem que estar sintomático para poder ser testado
E também tem a pessoa que testou e sob prescrição médica, né, pediu um reteste. Se o médico pedir um reteste, a prefeitura também disponibiliza esse reteste, vindo coletar novamente na residência. Legal. Então quer dizer que a pessoa, por exemplo, eu estou em Quixadá hoje, apresentei sintomas, eu ligo para a prefeitura e a prefeitura agenda a visita dos técnicos, esse teste é feito na casa da pessoa. Isso, de acordo com experiências que a gente viu, que a gente acompanhou, né, a gente percebe que a prefeitura realmente ela atende, ela dá um prazo mais ou menos de 48 horas para vir até a casa da pessoa, chega até ser a menos do que 48 horas, coleta e em menos de 24 horas eles já dão um retorno, resultado pelo WhatsApp, né, que tem um WhatsApp também do Telecovid. Então eles dão resultado também pela internet, né, a pessoa pega o resultado, recebe tudo sem precisar sair de casa. E se precisar fazer o reteste por solicitação médica, e a prefeitura também fornece esse segundo teste, assim? Isso, eu acredito que esse segundo teste ele seja exclusivamente para pessoas do grupo de risco, né? Então, se a pessoa persistir, por exemplo, o médico, mesmo depois do primeiro teste, ele continua desconfiando de que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus, então, se ele pedir o reteste, a prefeitura, ela atende. Muito interessante esse programa de testagem e é por isso que a gente tem visto aí os números de Quixadá subirem bastante justamente por conta dessa testagem. E aí subirem proporcionalmente da capacidade dos testes, né? Porque quando você amplia a capacidade de testagem, você tem a probabilidade de mais pessoas testarem positivo, mas de todo modo você consegue mapear onde é que o vírus está, você consegue isolar, iniciar o tratamento mais cedo, evitar que aquela pessoa tenha aí, portanto, a probabilidade de precisar de uma unidade médica e de que os sintomas sejam agravados. Então, sentiu o sintoma lá em Quixadá, aciona a secretaria e aí o procedimento de acompanhamento também é feito, de testagem em casa e se precisar de reteste também ser feito. E são iniciativas que podem ser muito bem copiadas por municípios próximos como o nosso, como o de Quixeramobim também, que poderia adotar esse sistema de testagem em casa e também esse sistema aqui que está funcionando lá no município de Quixadá, que também, de repente, pode ser utilizado aqui por Quixeramobim para, já que está dando certo lá, por que não pode dar certo aqui também? São municípios vizinhos e que possuem estrutura parecida e que pode também dar certo. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Terça-feira você volta trazendo mais e qualquer outra informação que você encontra no site Sertão Redação, não é isso? É isso mesmo, eu agradeço pelo espaço novamente, uma oportunidade de poder estar aqui falando sobre Quixadá na Sertão TV. E quem quiser mais informações sobre Quixadá e região, é só acessar o nosso portal, sertãoredação.com.br. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook como Sertão Redação e no Instagram como @sertãoredação. Então, a gente está sempre atualizando novidades sobre Quixadá e os demais municípios do Sertão Central. É isso, Gabriel, muito obrigado pela sua participação e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.